por inteligência extraterrestre, ou SETI, começou em 1959 quando dois físicos da Universidade Cornell, Giuseppe Cocchione e Phil Morrison, publicaram um artigo na revista Nature, que mostra a possibilidade de usar ondas de rádio e micro-ondas para comunicação entre estrelas. Para que isso funcione, pesquisadores supõem que qualquer civilização inteligente terá descoberto a habilidade de transmitir ondas de rádio. Esta suposição é baseada em parte no fato dos seres humanos terem levado apenas 80 anos para descobrir como fazer isso, depois da descoberta de Alessandro Volta das baterias e corrente elétrica. A premissa é bem simples. Podemos criar ondas de rádio enviando pulsos curtos de corrente elétrica por fios. Estas ondas podem então viajar além da atmosfera e ir para o espaço com pouca interferência. Uma vez que essas ondas de rádio ou ondas eletromagnéticas são enviadas, elas podem ser recebidas usando antenas e transformadas novamente em pulsos elétricos. Em 1960, Frank Drake conduziu a primeira busca por sinais de rádio de outros sistemas solares. Bem parecido como sintonizar um rádio, Drake estava tentando sondar o céu a fim de sintonizar sinais de rádio enfraquecidos, que podem ter vindo de outros mundos. Embora esta primeira tentativa não tenha resultado em nenhuma descoberta notável, pesquisadores têm sondado as estrelas desde então. Então, existem algumas tendências de que em algumas décadas vamos pegar um sinal de alguma civilização impressionantemente distante e exótica. Tudo na Terra vai, como consequência, mudar. Isto é possível. Interessante sobre a busca do SETI é que, embora reivindiquemos que estamos procurando por inteligência extraterrestre, na verdade não podemos definir o que é um sinal inteligente. Dessa forma, um ponto de partida é dizer que procuramos por um sinal que a natureza não vai produzir por qualquer mecanismo que entendemos. Surge uma pergunta importante. Como podemos saber que tal sinal está vindo de uma fonte inteligente? Na primeira reunião da SETI, em 1961, John Lilly propôs que pesquisadores estudassem a linguagem dos golfinhos, para ajudá-los a aprender mais sobre como sinais extraterrestres poderiam parecer. Grande parte desse trabalho inicial culminou em uma pesquisa conduzida por Lawrence R. Doyle e Brenda McCowan. O trabalho de Doyle e McCowan é baseado na suposição de que se existe algum traço comum nos sistemas de comunicação de humanos e não humanos, então os sistemas de comunicação extraterrestre também deveriam compartilhar esse traço. Eles analisaram uma longa sequência de vocalizações de adultos e bebês humanos e golfinhos. E no caso dos golfinhos, foi um conjunto de assobios e cliques. Bebês humanos aprendem a falar por um processo de imitação vocal, lentamente acumulando um conjunto cada vez maior de sinais sonoros. Porém, durante a fase balbuciar, como é conhecida, os sons produzidos são mais ou menos aleatórios e desestruturados. Para ver isso, Doyle e McCowan plotaram diferentes sinais de sons contra a sua frequência e quão frequentemente eles ocorrem. Depois, ordenaram os símbolos em um gráfico de acordo com a frequência, com os mais comuns na esquerda e os menos comuns na direita. Com bebês humanos, a inclinação é quase plana, já que todos os sons produzidos ocorrem de forma bem equilibrada ou aleatória. Entretanto, à medida que as crianças aprendem o idioma dos pais, eles limitam seu repertório de sons para se adaptar ao modelo ao qual foram expostos. Como resultado, a estrutura é imposta aos nossos padrões de fala. Consequentemente, a inclinação desse gráfico converge para um ângulo de 45 graus, ou uma inclinação de -1 em um gráfico log-log. Isso é conhecido como lei de Zipf. O interessante é que a mesma inclinação aparece em diferentes idiomas humanos. Parece ser um padrão que todos os humanos compartilham. E ainda mais surpreendente é que este padrão também apareceu quando Doyle e McCowan analisaram comunicação não humana.
Eles descobriram que os assobios produzidos por golfinhos filhotes parecem estar distribuídos num padrão similar ao dos bebês humanos, durante a fase balbuciar. No início, os assobios dos golfinhos são mais ou menos desestruturados, e quando atingem a fase adulta, o gráfico converge para uma inclinação de cerca de -1, que é igual à dos humanos. Mas esse tipo de análise só considera sinais individuais, ou palavras, e não dizem nada sobre a estrutura linguística mais profunda do sistema de comunicação de humanos ou golfinhos. Vamos esclarecer o que queremos dizer por estrutura mais profunda com um exemplo. Se eu selecionar aleatoriamente uma palavra de um livro e te perguntar qual é, você não terá a menor ideia de qual será e terá que simplesmente adivinhar. Se ao invés disso, eu te der uma palavra aleatória de um livro e pedir para prever a palavra seguinte, você ainda terá que adivinhar, mas vai perceber que é provavelmente mais fácil de adivinhar esta palavra. Se eu te der uma sequência de 2 palavras de um livro e te pedir para prever a terceira palavra, se torna ainda mais previsível. E se for dado uma sequência de 3 palavras, essa tendência continua. A habilidade de adivinhar é mais fácil. Parece que, como resultado da estrutura do idioma, a liberdade de escolha diminui à medida que olhamos para as sequências de palavras cada vez mais longas. Intuitivamente, é por isso que podemos terminar as frases uns dos outros. Para identificar isso, Doyle e McCowan pegaram emprestado a medida de entropia de Claude Shannon, que, como recorda, é uma medida de surpresa. Entropia pode ser pensada como o número de questões de sim ou não ou bits necessários para adivinhar a próxima palavra. À medida que a previsibilidade aumenta, a informação de entropia diminui. E Doyle e McCowan calcularam a entropia para diferentes profundidades, ou ordens. Palavras isoladas são de primeira ordem, grupos de 2 palavras são de segunda ordem, grupos de 3 palavras são de terceira ordem, e assim por diante. Depois, eles plotaram os valores da informação de entropia contra esta profundidade. Para humanos adultos, como era de se esperar, eles descobriram que a informação de entropia diminui à medida que a profundidade aumenta. E isto é o resultado da estrutura de regras em nossos sistemas de comunicação. Incrivelmente, Doyle e McCowan fizeram o mesmo com a linguagem dos golfinhos e encontraram o mesmo padrão. A comunicação dos golfinhos mostra diminuição de informação de entropia à medida que olhamos para sequências mais longas de sinais sonoros. Isso significa que no sistema de comunicação dos golfinhos há uma estrutura de regras que surge. Indiscutivelmente, isso também permite que os golfinhos terminem as frases uns dos outros. Contrastando isso com a sequência aleatória de símbolos, que tem uma linha plana neste gráfico de informação de entropia, já que não há dependência condicional entre os símbolos. Como esse padrão aparece em sistemas de comunicação humanos e não humanos, Doyle e McCowan sugeriram que essa diminuição de entropia é essencial para a transmissão do que chamamos de conhecimento. Como Doyle disse, se pegarmos um sinal de banda estreita com inclinação de -1 no gráfico de Zipf e entropias de ordem de Shannon mais elevadas, acertamos em cheio. Tudo isso parte de uma premissa simples, que alienígenas também podem terminar frases uns dos outros. Como posso ajudá-lo a se comunicar conosco? Como sou capaz de falar, assimilando uma forma de fotossíntese, tenho sido capaz de incorporar certos processos funcionais do Dr. Wayman. A morte de Dr. Wayman foi necessária. Através do sacrifício dele, eu posso me comunicar. Sem nem mesmo entender o idioma ou a cultura das outras espécies humanas ou não humanas, a entropia de Claude Shannon é uma unidade de medida que nos permite detectar a presença dessas regras estruturais, independentemente do significado. O modelo de informação de Claude Shannon nasceu do desejo de economizar tempo nos cabos telégrafos. Isso leva à unidade global de informação, o bit, uma única diferença, agora a espinha dorsal de nossa economia de informação. As crescentes tecnologias digitais e de rede que impulsionam o nosso mundo moderno apontam para a força e a persistência das ideias de Claude Shannon. O bit veio para ficar, e o estudo da teoria da informação vai continuar a desempenhar um papel fundamental em nossas inovações tecnológicas e sociais na Terra, e talvez mais além.
Acho que mesmo havendo um argumento plausível para poucos, devemos continuar procurando, ou além. Se há um argumento plausível que não há ninguém lá fora, tendo em mente que podemos estar errados, devemos continuar procurando, porque a questão é de suma importância. Ela calibra nosso lugar no universo. Ela nos diz quem nós somos. Por isso, vale a pena tentar encontrar outras civilizações. Eu diria, aconteça o que acontecer.